Paz, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 19 de maio. Vamos dar início aí a mais uma semana de preparação antes da evangelização. Ontem mandei um recadinho para vocês, estejam fazendo o jejum de 12 horas, em constante oração, tá? Pedindo sabedoria para Deus, proteção, que o Senhor esteja conosco nesse sábado, que essas pessoas que o Senhor já sabe quem são, elas possam receber, né, a palavra, elas possam nos receber nesse dia e que essas sementes elas venham dar muitos frutos, tá? A gente vai estar fazendo evangelização nas casas, só para eu estar aqui passando para vocês. Claro que a gente vai ter aí a gente tem a estratégia de fazer de outras formas, assim como a gente fez no Farol a primeira vez, a gente vai estar vendo aí de fazer de outras formas, mas o principal é a evangelização nas casas, é assim que a pastora quer que a gente faça, tá? Então, assim, essa semana eu vou estar trazendo aqui para nós alguns versículos aleatórios, mas que nos fortalecem e que nos trazem ensinamentos sobre o nosso trabalho, tá? E hoje eu trouxe aqui no livro de Atos, no capítulo 1, ali no versículo 8. Esse trecho aqui fala sobre a ascensão de Jesus Cristo, tá? E aqui no versículo 8, fala assim, Jesus fala, né? Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E depois que Jesus disse isso, ele subiu, né? Foi levado às alturas, e os discípulos ficaram ali admirados, né, olhando. E aí aqui a palavra fala que apareceram dois homens vestidos de branco. E aí eles falaram, né, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que foi elevado aos céus, da mesma forma, ele retornará. Do mesmo jeito que vistes ele subiu. Então, assim, aqui também nós temos uma promessa, né, de como, assim como Jesus subiu aos céus, assim, ele aparecerá quando ele for, quando ele voltar para buscar a sua igreja. No entanto, aqui o que a gente, a passagem importante aqui que eu trouxe, né, para a gente estar refletindo, é do versículo 8, que fala assim que recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. E assim a palavra vai ser pregada a todos os confins da terra, né? Ou seja, o mundo inteiro vai receber a palavra de Deus. E hoje a gente já tem visto isso, né? Como, que nem eu já tinha até falado anteriormente, a questão da internet, a gente vê que a internet não é uma coisa boa em si, mas ela tem ali o lado positivo, que eu vejo assim que ajudou muito nessa questão da evangelização, na questão do conhecimento, das pessoas terem o conhecimento da palavra, porque hoje com isso se propagou muito mais fácil, né? Antigamente a gente via as pessoas aprendendo a palavra quando iam à igreja, ou às vezes em suas casas, tinham culto nos lares, um falando para o outro, a gente não via tanto assim, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas antes a gente tinha a visão, né, do pessoal católico ter mais peso, assim, né? A gente via mais pessoas católicas. E hoje em dia já não é assim mais, né? As pessoas têm conhecido a palavra e eu vejo, assim, que a questão da internet tem dado muito esse acesso, tem ajudado nessa parte, né, na propagação do evangelho. Então hoje a gente consegue assistir culto em casa, você consegue convidar uma pessoa que está do outro lado do mundo para estar assistindo uma pregação, você consegue fazer isso com mais facilidade. E hoje a gente vê que isso é nada mais, nada menos do que Jesus já havia falado, porque ele disse que a palavra seria pregada, né, seria espalhada aí, né, por todo o mundo. Então, assim, aí aqui também no versículo 8 fala assim, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, isso aqui nos respalda, né, nos dá assim a certeza, né, de que o Espírito Santo ele vai nos dar a orientação necessária para a gente estar fazendo a nossa parte, né, que é para nós estarmos levando a palavra. Então a gente tem essa segurança do Espírito Santo estar conosco, né, estar nos ajudando a ministrar, a falar, a ensinar, a exortar, a admoestar, como o pastor disse ontem no culto. Então aqui a gente também consegue entender o porquê dos nossos pastores sempre estarem ali preocupados em que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, que elas sejam cheias e transbordem do Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo possam
ali, né, que as pessoas possam ter esses dons, para que eles possam surgir. Então, assim, isso é muito importante e a gente precisa buscar na palavra. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus também para que isso possa acontecer, né? Como a gente diz que ama a Deus se a gente não tem intimidade com Ele? Então, assim, eu sempre tenho esse pensamento, sabe? Eu fico pensando, poxa, como que a gente consegue ficar tanto tempo sem ler a Bíblia, sem buscar ali, estar na presença dele, ou às vezes sem orar? É um momento de intimidade que a gente tem com Deus e a gente precisa disso, a gente precisa estar cheio da palavra de Deus para que o Espírito Santo ele possa usar nossas vidas para poder ministrar e levar a palavra adiante. Tá? Igual assim, quem estava no culto ontem, ou quem assistiu, viu o pastor falando, né, sobre a importância da evangelização, da gente falar, né, para as pessoas, para os vizinhos, enfim, para aqueles que a gente não conhece, não importa, a gente precisa levar a palavra de Deus. Ontem ele frisou bastante isso, principalmente no final do culto, né? Jesus está voltando. Eu lembro dele falando, Jesus está voltando. Então a gente precisa fazer a nossa parte, tá? Essa foi a reflexão de hoje, né? A questão da autoridade do Espírito Santo estar conosco e a promessa da volta de Jesus e que a palavra dele seria levada até os confins da terra. E nós estamos participando disso. Olha que honra. Que honra que é poder você saber que você é um instrumento ali, você é um servo de Deus e que você está ajudando, você está contribuindo para que isso aconteça, para que uma promessa de Deus aconteça. Para mim é uma honra e eu acho que para vocês também é motivo de alegria. Essa foi a palavra de hoje e agora a gente vai estar orando. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma semana. Obrigada, Deus, por essa segunda-feira. Obrigada, Senhor, porque se estamos aqui é porque as suas misericórdias se renovaram sobre nós mais uma vez. Peço a Deus que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai, em todo o tempo, nos dando sabedoria, discernimento, conhecimento e que a gente possa, Senhor, realizar um belo trabalho para o Senhor, mais um belo trabalho para o Senhor neste sábado. Que o Senhor prepare as vidas que receberão a tua palavra e que essas sementes que serão lançadas, que elas possam germinar e dar muitos frutos. Eu peço também, Senhor, que nesses ensinos, né, nesse tempo, né, nesses trabalhos que estamos realizando, que o Senhor possa nos aperfeiçoar, que o Senhor possa nos ajudar para que a gente seja aperfeiçoado a estar realizando essa missão. Porque a gente sabemos, Senhor, que é só o início do nosso trabalho, temos muito trabalho pela frente. Obrigada, Deus, por mais essa oportunidade, por nos dar a honra, né, por permitir que nós façamos parte, né, dessa promessa do Senhor de levar a tua palavra, o teu evangelho a todas as pessoas. Agradeço pela vida de cada irmão que está aqui neste grupo, por todos aqueles que estão na intercessão, aqueles que não poderão participar, mas estarão na intercessão conosco, e agradeço pelas vidas daqueles que estarão conosco no sábado, que estarão participando dessa ação, que o Senhor possa abençoá-los. Abençoe a vida de todos os meus irmãos grandemente, ó Pai, e que todos possam ter uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. Deus abençoe a semana de vocês, a segunda-feira de vocês, que seja um dia muito bom para todos vocês, tá bom? Deus abençoe, tchau.